Bom, pessoal, mais um episódio do Café Social. Coloque seu cafezinho na sua xícara e venha conosco um papo agradável com pessoas que têm uma altíssima capacidade voltada para esse meio que é o social. Esse é o nosso maior objetivo dentro do nosso canal. E hoje eu tenho um enorme prazer de ter esse profissional que é fantástico. Fantástico. Eu busquei conhecê-lo através de várias pessoas que são pacientes dele, que o elogiam muito. E como nós estamos no mês amarelo, falando sobre o suicídio, eu passo a palavra para você e lhe parabenizo antes, Dr. Ronaldo Lima, pela sua presença aqui no nosso Café Social. É sempre um prazer estar falando da saúde mental e hoje recebendo esse convite para participar do Café Social. Nós vamos aqui demistificar muita coisa referente ao suicídio, quebrar alguns tabus. E é isso que nós precisamos. O Setembro Amarelo não só é uma campanha, é para conscientizar que aquelas pessoas que cometem o suicídio, elas estão passando por um transtorno mental. Não só é a vontade do indivíduo. Não, foi uma decisão dele se suicidar. Não, não foi decisão dele. Foi oriundo da doença que ele estava enfrentando. Entendi. E a gente vê como os jovens, eles estão, assim, mais propício a isso hoje, a nova juventude, né? Essa juventude aí que o pessoal diz X, outros chamam de Z, mas Y. Y. A gente vê, não desmerecendo, mas assim, o que os levam, né? As coisas como estão fantasiosas para o meio deles. A estatística da OMS é que o suicídio acontece entre jovens de 19 a 29 anos. Entendi. Se bem que nós temos um percentual também nos idosos, também um percentual. E veja só, esse número é assustador, porque no Brasil, só no Brasil, são 14 mil pessoas por ano, né, vítima de suicídio. No mundo todo, mais de 1 milhão. Então, a cada 40 segundos, nós temos uma tentativa de suicídio, a cada 30 segundos, uma morte por suicídio. Então, esse número é assustador e se potencializou mais após a Covid. Verdade. Né? Desencadeou depressão, desencadeou síndrome do pânico. Então, tudo isso, os jovens eles ficaram mais assustados, não é? Sentindo dificuldade de enfrentar os seus problemas. Então, isso, através também do imediatismo, não é? Os jovens eles estão vivendo isso como se fosse um filmezinho. Ah, isso aqui amanhã acontece, isso aqui vai acontecer agora. E não é bem assim. Você vê que nós estamos aí com a juventude mais adoecida. Se você for falar com seus pais, vai ver que eles dizem, o que é depressão? O que é ansiedade? Não, eu nunca ouvi falar. Né? Verdade. Os jovens eles estavam ali aprendendo a construir os seus próprios brinquedos, as brincadeiras eram mais sadias. Hoje vive num mundo eletrônico, né? E isso aí também fomenta vários transtornos. Então, toda essa dificuldade, essa do imediatismo, está causando no jovem essa frustração. Ah, não consegui, mas eu posso morrer. Né? Entendi. Achar que a morte é uma solução. Então, o Setembro Amarelo ele vem para conscientizar exatamente, acabar com esse mito de que o indivíduo que está pensando, está falando em casa, oh, qualquer dia desse eu me mato, eu vou pular do prédio, você diz, dá uma pisa que passa, isso é frescura. Então, nada disso, isso é uma verdade absoluta. A pessoa está pedindo socorro. Olha, me ajuda, senão eu vou fazer isso. E se você não acredita, daqui a pouco acontece. Veja só, você que está me assistindo agora, eu tenho certeza que você tem alguma história para contar de suicídio. Alguém que você conhece disse, olha, ela começou colocando frases no Instagram, frases melancólicas. Exatamente, eles vão dando sinais. E daqui a pouco acontece, porque ali ele está nutrindo uma vontade. Eu costumo dizer que existe 2 tipos de suicida, né? É o suicida casual,
que é você, que está tudo bem, está legal, e de repente você recebe uma notícia que você não suporta aquela notícia. Olha, o teu irmão sofreu um acidente e acabou de morrer. Eu não suporto aquilo e comete um suicídio em seguida. E o potencial é aquele que romantiza a sua própria morte. Entendi. Ah, eu vou morrer um dia de domingo. Eu não quero do prédio não, porque de um prédio vai mutilar o meu corpo. Mas pode ser afogado, que depois eu vou boiar e vão me achar. Ele romantiza e tudo isso. Então, esse é o potencial. E ele vai pesquisando qual o dia melhor, qual o medicamento, tudo isso. Então, essas dicas são importantes, porque muitas vezes ele está conversando com um amigo. Olha, sabe o que é que eu tenho vontade de fazer? Tenho vontade de subir naquele prédio e pular ali do quinto andar para ver o que é que acontece. Entendi. Essa é a hora que ele está pedindo socorro, eu quero ajuda. Então, o suicídio ele só vai diminuir quando a gente quebrar esse tabu, que eu posso ajudar. Ah, tem que levar no médico? Então, tem que conversar, tá? Tem que ouvir. Muitas vezes a pessoa quer ser só ouvida, mas você poda isso dele. Ah, deixa de besteira, rapaz. Tu tem coragem nada? Né? E ele tem, e está desafiando ele cada vez mais. É verdade. A gente vê naquela brincadeirinha que teve da baleia azul, né? Quantas Isso, crianças, muito bem. uma brincadeira que foi colocada ali de desafios, e quantas Exatamente. crianças tiraram suas vidas, né? Exatamente. E a gente deixa, ainda tem a questão que está dentro da sua seara, que é a família toda o que sofre, né, com o suicídio. Exatamente. Olha, a estatística da OMS diz o seguinte, que 90% dos suicidas, dos casos, a pessoa nunca foi no psiquiatra, nunca foi a um psicólogo. Né? Mas a família sabia que ele tinha alguma coisa. Ele tinha umas crises aí, ele sabia, por que não levou? Né? Então, tem que ser tratada. E isso, eu vou reafirmar aqui, não é uma decisão dele. Olha, vou pular do prédio. Não. É o que ele está passando. A doença, os pensamentos dele são fragmentados. Ele já não é mais dono do pensamento dele. E aí eu começo a imaginar, vou pular do prédio, vou pular, e eu não consigo dominar isso. E é contra a vontade dele. O ano retrasado, lá no meu consultório, eu atendi 8 potenciais suicidas. Fizeram sem tentativa. Teve casos que foi na mídia, saiu até na mídia que essa pessoa foi parar lá. Dos 8, todos os 8 estão no mercado de trabalho. O incrível é como eles desencadearam para coisas que antes ele não pensava. Eu tenho um modelo, tem uma que pratica esportes radicais, tem outra que resolveu ser mãe, tal. Então, viu que ele tirou esse pensamento. Aquela pessoa, ela tinha uma vida pela frente, mas ia ser ceifada por conta de pensamentos e por conta de um transtorno. Então, a ajuda é muito importante. Não, e assim, eu confesso a você, Ronaldo, que até pela questão da educação um pouquinho atrás, uma educação nossa um pouco anterior, que falava que só ia psicólogo quem era louco. Exatamente. Só ia psiquiatra quem era louco. Exatamente. E hoje eu vejo a profissão de psicologia como um ponto fundamental. Exatamente. Ela trata família, ela trata filhos, ela trata casais. Quantas pessoas, se buscasse esse recurso e esse meio, não fugiria de tantos problemas que acontecem nelas. Isso, né? Perfeito. Essa sua fala aí é super importante. Por quê? O Setembro Amarelo, ele é um mês de prevenção, né? Mas essa prevenção tem que ser a vida toda. Como é que eu faço essa prevenção? Indo em quem conhece sobre isso. Um psicólogo, um psiquiatra, porque aí eu vou ter a oportunidade de muitas vezes descobrir que eu tenho um transtorno e eu nem sabia. Então, o psicólogo, olha, precisa tratar disso. Que as pessoas ficam, se sentir uma dor de dente, corre, vai lá no dentista, doutor, né? Ou tá com dor de cabeça, vai lá no médico e tal. Então, é específico aquilo ali. Mas o médico não vai tratar da tua saúde mental. Só quem entende da saúde mental. Então, é tão importante quanto aí um dentista, um oftalmologista, e é um profissional para cuidar da saúde mental, porque eu vou prevenir isso, eu vou evitar, eu vou pensar,
rapaz, isso aqui não, isso não está normal, né? É levantar a mão, pedir socorro, que muitas vezes a pessoa diz, não, amanhã passa, isso aqui amanhã eu resolvo. E esse amanhã pode ser a morte. É Né? verdade. E assim, é preciso a gente ficar atento aos nossos filhos, aos nossos parentes, aos nossos amigos, porque vem a questão da solidão, vem a questão de um monte de problemas que aconteceram, como você mesmo falou, devido à pandemia. Quantas pessoas não perderam seus empregos, seus Exatamente. estabelecimentos, suas casas e outras coisas que aconteceram diante da pandemia, porque devido a não poder trabalhar, tiveram que vender imóveis, tiveram que fazer alguma coisa, isso tudo Exatamente isso. ocasionou uma série de problemas, né? Quantas pessoas não passaram por isso? Você deve ter no seu consultório. Exatamente. E esse sofrimento, o indivíduo, ele não consegue digerir isso ao longo do tempo, né? A psicologia diz que o luto, ele dura até 45 dias. Quer dizer que em 45 dias você pode chorar, você pode ficar triste, e a partir dos 45 dias você respire, não, vou enfrentar a vida. Pessoas não. Eu conheço pessoas que o filho morreu há mais de 10 anos, ela faz aniversário, compra roupinha para ele, arruma namorada, como se o filho já morreu. Então ela não consegue romper esse luto. E aí, essa compra de roupa, mesmo sabendo que ele já faleceu, talvez evite que ela cometa o suicídio. Entendi. Porque ela também está com transtorno mental. Olha, a pessoa que sabe que a pessoa morreu, vai lá comprar uma roupa, vou tirar uma foto. Não, já morreu, né? Então, esse transtorno mental é o que precisa ser tratado, porque enquanto eu tenho esse domínio, tudo bem, mas na hora que fragmenta isso, eu não tenho um domínio, não sei mais o que eu estou pensando, né? Pessoas, não, estou vendo coisas, estou vendo... A partir desses pensamentos, a prevenção é exatamente isso, porque todos nós somos passíveis de passar por uma condição neural, né? De sentir, rapaz, não estou conseguindo dormir, rapaz, estou com um pensamento recorrente, tudo isso, mas tem que buscar ajuda. Não, vou comprar ali na farmácia um comprimidozinho que eu sei o nome e resolve. Resolve não, porque o problema está aí dentro de você. Então, eu preciso tratar, que muitas vezes está ligado a uma perda familiar, perda de um emprego, rompimento de uma relação. Então, tudo isso eu tenho que tratar para dizer, poxa, essa é a coisa mais natural do mundo. Alguém só fica com você se quiser. Se não quiser, cada um segue o seu caminho. Exato. Quando eu começo a entender que é assim, esse transtorno mental é mais difícil de ser incorporado a mim, porque eu estou num tratamento contínuo. E quantas pessoas tem que não busca? Elas tentam resolver sozinho. E eu digo, não resolve sozinho. E muitas vezes o que o psicólogo vai falar para você, o que a psiquiatra, é coisas que você já sabia, mas você queria ouvir de alguém te falar. Entendi. Então, a prevenção ela passa por aí. Dê o ombro, primeiro passo, dê o ombro. Está chorando, está triste, fique do lado dele. Nunca vai perguntar a ele assim, aí, tá melhor? Como é que você tá? Porque ele está se vendo ali um sujeito que não vale nada, está adoecido. Então, é muito mais fácil você chegar a perguntar para ele, como você está se sentindo hoje? Não é? Aí ele vai dizer, hoje eu estou me sentindo muito mal, hoje... Porque se você perguntar assim, tá melhor? Ele vai dizer, tô não, e daí? Né? Então, como é que você está se sentindo? Né? Como é que eu posso te ajudar? Olha, você já ofereceu o ombro e agora você está enxugando as lágrimas. E aí a pessoa pode se abrir, contar, rapaz, estou passando por isso, minha vontade é... Olha, como você pode levar um profissional, você pode dar um conselho ali que ele aceite. Então, tudo isso. Então, a prevenção depende de cada um de nós. Né? Não é somente dizer, setembro amarelo, eita, passou setembro, esquece. Não. É para fazer isso sempre. Esse é um trabalho contínuo. E a gente, vocês que estão nos ouvindo, vocês têm que entender que hoje, graças a Deus, os prefeitos e o governo federal e tudo, eles estão trabalhando, porque a gente não via um CAPS funcionando.
certo? Hoje, o cara não pode dizer assim, eu não tenho dinheiro, não posso ir no psicólogo. Exatamente. Mas existe como buscar o recurso. Tem como, é lógico que tem tratamentos e tratamentos profissionais e profissionais em todas as áreas. Mas, assim, tem que se buscar ajuda. E eu acho que tem que quebrar uma coisa que é muito importante, Ronaldo, é quebrar essa barreira do preconceito. Exatamente. Porque o cara acha que ele está tomando um medicamento para melhorar, ou é qualquer outro medicamento desses Zolange da vida, né? Que o cara é louco. E não é assim. Isso, exatamente. Olha, o que nós estamos vendo é um crescimento no cuidado mental, né? Eu falando sobre autismo, né? Escutei assim uma mãe dizer, mas isso não é uma moda, não. Eu disse, não, isso é uma realidade, né? Hoje existe mais acolhimentos, né? Tem escolas, tem entidades, a própria prefeitura, o próprio governo está se preocupando com esse público. Então é diferente. Olha, às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu não vou no psicólogo porque é do SUS. E daí? Ele pode te orientar. Você pode não querer fazer um tratamento lá, mas ele vai dizer, olha, você tem um transtorno tal e você precisa tratar. A decisão é sua que você vai tratar. Então, ter esse preconceito, não vou não. Eu não estou doido a esse nível. É ignorância, né? É verdade. É ignorância. Eu preciso. Todos nós precisamos. Até quando nós não sentimos nada. Rapaz, eu estou bem, estou feliz, mas eu vou no psicólogo. Essa minha felicidade exagerada você pode ter uma bipolaridade, por exemplo, né? Dizer, não, mas o cara é muito alegre. Sim, agora. Depois ele mergulha numa tristeza. Então, tudo isso é para ser analisado, que é para centrar mais o sujeito, é para ajudar, é para segurar na mão, dizer, vamos aqui. Se precisar os fármacos, aí vai para o psiquiatra. Pai, não durmo de jeito nenhum, choro muito, faço isso. Psiquiatra. E isso não quer dizer que você tomar um tarja preta, um ansiolítico antidepressivo, agora pronto, eu não posso, ninguém vai querer ser meu amigo mais porque eu tomo. Nada disso, você está passando por um processo de cura, né? Vai tomar, não quer dizer que você vai tomar aquilo a vida toda, vai tirar para sair desse quadro. E depois, tudo bem. Todos nós necessitamos de ajuda psicológica. Esse é o ponto. É verdade. E eu digo assim, os pais, quando eles estão mais preocupados com a evolução e o crescimento dos seus filhos, a própria escola hoje, ela tem um núcleo disciplinar que eles observam, olha, a criança é muito chorosa, a criança é muito emotiva, ou a criança é muito reinona, ou ela não consegue se concentrar. Tudo isso leva os pais a poder buscar essa ajuda mais cedo. Exatamente. Olha, veja só. Eu trabalho num núcleo de menores infratores, né? E eu passo o dia todo conversando com esses jovens e o que é que eu percebo? É que todos cometeram atos por conta de já ter algum transtorno mental que os pais não deram nenhuma importância, não é? Que agora percebe. Você está lá, eita, eu percebia isso, mas eu nunca falei nada. Então, essa é a prevenção. Olha, e nós estamos falando aqui de crianças, né? Crianças com 14, 16 anos que cometeu atos que você diz, rapaz, foi uma criança mesmo, né? E ali, quando ela vem passar por um arrependimento, já é tarde. Mas os pais já percebiam. O pai disse, olha, ele tinha um comportamento assim, ele gostava de fazer isso assim, eu achava estranho. Mas pediu socorro? Não. Aí agora é tarde, né? Ele vai cumprir uma pena lá, né? E isso não quer dizer que ele vai melhorar desse quadro. Lá é socioeducação, né? Está dizendo assim, você vai se educar para a sociedade. Mas o transtorno continua com ele. E é os pais que têm que cuidar. Manda psicólogo, manda psiquiatra. Então a gente vê isso todos os dias e fica assim, dizendo assim, quanto é importante ter essa intervenção psicológica para mudar. Se tivesse essa intervenção psicológica, nós não estávamos falando aqui de Setembro Amarelo, não. Estávamos falando de outras coisas. Setembro Amarelo, não. Mas por que está falando? Porque vários tabus têm que ser desmistificados, né? A pessoa diz, olha,
Quem tentou o suicídio, pronto, ele tentou, mas tá bom, não vai tentar mais não? Vai, ele já sabe o caminho. Se ele não teve tratamento, ele não vai, um quadro emocional, ele não resiste, ele tenta novamente. Se o indivíduo que falou, eu vou pular do prédio, e não pulou, ele quis chamar a sua atenção? Não. Naquele momento ele estava adoecido para pular. E ele pode repetir esse momento. Esse indivíduo é passível de um tratamento também. Só que se a gente começar a entender esse cenário, começa a ver assim, poxa, então, quando tem um suicídio, e é uma pessoa que é do meu círculo familiar, que eu conheço, eu também tenho culpa porque ele suicidou. Essa é a verdade. E aí você falando isso, Ronaldo, me faz lembrar um fato que causou assim uma perda muito grande numa família. Uma família que eu tinha o garoto até como um sobrinho, ele pulou de um prédio, entendeu? E os pais sofrem até hoje. Exatamente. O que o pai e a mãe desse garoto, na hora que chega no lugar, na hora que vê aquilo ali, na hora que consegue, como é que essas pessoas elas vão conseguir voltar à vida normal, sabendo que aquele filho ali, aí eles ficam se perguntando, né? Ah, se eu tivesse na hora, ah, se eu fosse isso, ah, se eu fosse aquilo, e vem todas essas perguntas, né? Isso você tem muito a falar, né? Exatamente. Eu já vi cenas dessas, né, que os pais perguntando, o filho já ali, e perguntando, meu filho, o que foi que faltou? O que é que você... Faltou nada. Não faltou atenção. Faltou me ouvir, né? Faltou perguntar como é que eu estou, né? O que é que eu estou sentindo? Aí isso faltou. Então os pais acham que não é dinheiro. Eu sempre lhe dei tudo que você... Mas o que é esse tudo, né? Ah, que é um celular da última geração. Tá aqui, meu filho. Pai, eu quero ir, o tênis tal, tá aqui, meu filho. Então, esse imediatismo também contribui. Por quê? Eu estou suprindo, não é, o meu amor, compensando com essas coisas. Mas vai ficando um vazio. Vai ficando um vazio. E ele pode pensar assim, poxa, meu pai me dá tudo, mas não me dá um abraço. Né? Meu pai me dá tudo, mas não me dá atenção de sentar aqui, de conversar. Não diz que ama, não né? Diz que ama, não diz perguntar aqui como é que eu estou. Meu filho, como é que está lá na faculdade? Como é que está no colégio? Não, ele está levando, achando que isso está suprindo tudo. E aí as pessoas são passíveis de cometer uma loucura dessa, né? Um suicídio. É verdade. Vê só, o indivíduo ele já está adoecido e isso não é diferente de uma doença física. Ah, tá com a mão vermelha, tá com a cabeça, tá com o ouvido sangrando. Não, né? Essa doença é interna, né? Tá na mente, ali ele tá adoecido, começa a se retrair, né? Se fechar dentro do quarto, não quero falar, e você vai dizer, não, ele é assim mesmo, ele passa um dia assim, depois ele tá bom. Não, essa é a hora de intervir, porque você não sabe ali o que passa na cabeça dele. E é o que eu falei, no transtorno mental, os pensamentos dele são fragmentados. É como se agora eu tivesse consciência que eu posso sair pelaquela porta ali. Mas nesse fragmento eu posso pensar que pular a janela aqui é a mesma coisa. Tá? Então, quando acontece o suicídio, esse indivíduo ele está com os pensamentos fragmentados. O transtorno mental está ali instalado, né? Que geralmente são depressão, síndrome do pânico, ansiedade, né? Bipolaridade. Tudo isso potencializa muito mais. Então, conversar, perguntar, por que está assim? Porque se você vê o seu filho chorando o tempo todo, né? Ah, ele agora, qualquer coisa ele chora. Ele era assim? Não. Nasceu assim? Não. Então, chama para uma conversa. É o ombro, amigo. Não só é a parte psicológica que vai resolver, não. Muitas vezes uma conversa e aí eu vou direcionar. Todos nós precisamos fazer isso muito mais. Eu acho que hoje você não, assim, é uma opinião minha, lógico, mas assim, eu acho que hoje você não vive dentro de uma sociedade que nós estamos tão tumultuada de tantas coisas, se você não tem uma ajuda de um psicólogo, Isso.
os desequilíbrios emocionais eles vão aumentar cada vez mais. Eu não sei, você como especialista nisso, Correto. qual é a sua Olha, posição? O Setembro Amarelo, ele começou aqui no Brasil a partir de 2014, não é? A ideia era dar um grito sobre o suicídio, né? E aí viu que era necessário trabalhar a prevenção. Na prevenção houve até uma redução. A gente teve todo esse aumento por conta da pandemia e não sabe ainda que rastro essa pandemia vai deixar, né? Porque hoje, lá no meu consultório, eu digo que 85% tá ligado, dos tratamentos está ligado à depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Coisas que a gente via assim em casos muito raros. Ansiedade, eu atendi durante toda a pandemia. Eu acho que foi um dos únicos psicólogos aqui que atendeu. Eu fazia exame a cada 15 dias. E foi onde eu mais trabalhei ansiedade, né? A própria ansiedade. Que ela veio se dar até que eu não vi na mídia, nem ouvi nenhum médico falar sobre isso. Sobre a próprio uso da máscara. Ela causa uma ansiedade. Por quê? Você tem uma mistura de oxigênio e gás carbônico que há uma queima pulmonar e você joga para fora, né? Respira oxigênio de novo e isso se repete. Imagine você com a máscara, aqui que você faz. Entendi. Em um dado momento, esse ar que você está respirando, ele está contaminado. Gás carbônico, né? Vários outros fatores. Porque eu estou respirando ali, então nem o médico, eu não vi, nem a imprensa, nada falar. Em alguns momentos, tira a máscara, respira normalmente aí por 10 minutos, depois volta a usar a máscara. Estava todo mundo com medo, porque a Covid era sinônimo de morte. Então ninguém achava que com a máscara ali estava protegido. E isso levou muita gente à ansiedade, né? Os fatores hoje que é bem nítido. Ansiedade, memória, né? A pessoa reclama, eu esqueço demais. Por quê? Tudo isso afetou por esse uso contínuo da máscara, né? Que naquele momento era necessário. Mas era necessário também de ensinar como as pessoas usavam a máscara, né? Entendi. E a gente começou ali, em plena pandemia, um aumento já do suicídio. O sujeito que não soube lidar com essa situação. Olha, você tinha liberdade de sair aqui para a praia, para o cinema e de repente está em casa. Fica em casa, verdade. Em casa eu vou no quarto, vou no banheiro e daqui a pouco vou pular a janela. Olha, começou a aumentar aí. E hoje ainda é um número crescente, né? Eu falei que no mundo todo passa de 1 milhão por ano, mas ainda é um dado que não é verdadeiro, porque tem muitos casos que suicídio entra como morte comum, porque ninguém consegue chegar lá e não, foi um suicídio, não, morreu, né? Entendi. Mas nós precisamos nos conscientizarmos de que precisamos ajudar muito mais. E isso não está falando só de profissionais da saúde. Até o próprio médico, não é? O médico ele não tem dado muita importância. Eu tenho falado muito isso porque o sujeito vai lá, mostra que está com a saúde mental abalada e o médico diz assim, não, isso não é comigo não, você vai ter que procurar um especialista. Cortou ali e a pessoa já volta frustrada para casa porque ele disse, não vou passar nenhum remédio na minha área. Quando ele podia encaminhar, já dirá, rapaz, você vai sair daqui quando você for ouvido por um psicólogo, por um psiquiatra. Você não vai sair não, olha, não. Então nós precisamos mudar também essa cultura. Entendi. Que passa a ser responsabilidade de todo mundo. É verdade. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu não conheço, mas assim, já falaram tanto sobre a sua pessoa com relação a ser um hipnólogo. Como é que você pode tratar, para falar para essas pessoas a forma que você, o que é que você pode tratar através disso aí? A hipnose é uma outra coisa. Eu acabei de escrever um livro, né? Estou vendo aí com as editoras para lançar esse livro. Certo. Que fala que é da hipnose como ferramenta terapêutica. Entendi. Esse livro está prontinho, está no forno, estou negociando aí mas vou lançar esse livro.
Porque a hipnose, que é minha base na psicologia, eu trabalho com base hipnótica, ela tem me ajudado muito nessas questões. Olha, o ano retrasado eu tive 8 potenciais suicidas. Todos foram tratados com psicologia com base hipnótica. Todos estão muito bem, estão no mercado de trabalho e nenhum desses 8, nenhum fala do episódio de morte. Nem pensamento não tem mais. Então, olha como ajuda. Porque era um pensamento que estava fragmentado e que agora é como se eu renovei esse pensamento. Não, isso aqui eu não quero não, eu quero viver, né? Então é como se você, para tentar explicar, é como se você resetasse Isso. aquele HD. Vamos Como lá. se fosse ali um computador, tira esse programa que é velho e coloca um programa novo. Entendi. Esse programa aqui está pensando em morte, mas esse está pensando em vida. Então, legal. E aí você vai despertar para algum nicho que já existia dentro de você. Uma despertou para fazer academia e aí ela ganhou medalha tal, a outra foi ser modelo, a outra foi fazer esportes radicais, vê só, a outra despertou para agora eu quero ser mãe, casou, teve filho, então a felicidade dele estava ali. Então a hipnose, hoje eu digo que a hipnose ela é usada para tudo que você imaginar, né? Eu tenho um comportamento suicida, vai lá para a hipnose, você vai esquecer isso. Eu tenho um problema de ansiedade, vai para a hipnose e vai esquecer isso. Eu tenho problema de depressão. Em 15 anos que eu atendo no mesmo local e atendi muitos depressivos, nunca tive um depressivo de volta lá dizendo eu estou com os mesmos sintomas. O que ele aprende na hipnose, ele acaba sendo o seu desvio. Rapaz, isso aqui me leva à depressão, então eu vou por aqui, eu não vou fazer isso. Então a hipnose ela vai trabalhar isso. Por quê? Vai trabalhar a sua mente, vai trabalhar a mente. Eu vou começar a pensar diferente. E nós somos guiados pelos nossos inconscientes, o subconsciente e o inconsciente. Eu saio daqui dizendo que eu vou para o centro do comércio, vou para o comércio e de repente, quando eu olho, eu estou na praia, não é? Então, o teu inconsciente diz, não, vai para o lado de cá, o caminho é esse. Então, nós somos movidos por isso. Quando há o tratamento inconsciente, esse resolve e vai ser coisas boas. Veja só, eu digo sempre assim, não estou aqui falando mal da psicologia, até porque eu sou psicólogo. Mas, se só a psicologia resolvesse, o maior psicólogo e a maior psicóloga do mundo era o pai e a mãe, que fala consciente. Meu filho não beba, meu filho não fume, meu filho não ande com fulaninho, meu filho não vá para tal lugar. Nós bebemos, fumamos, andamos com fulaninho e vamos para tal lugar. E ainda mais, você está no lugar que sua mãe não quer de jeito nenhum que você vai, quando você chega lá diz assim, se a minha mãe me pegasse aqui ia me matar. Olha, porque é Verdade. consciente. Inconsciente não. Inconsciente, esse momento, ele vai ser completamente esquecido. Eu ia para um lugar tal, mas eu não vou, porque aí é um processo inconsciente. Então, a hipnose, ela trabalha com esse processo inconsciente. E aí eu digo que há uma prevenção também do suicídio, trabalhando com a base hipnótica. Entendi. Rapaz, olha, é fantástico. Fantástico tê-lo aqui. Como é bom falar nisso e num período desse de conscientização, né? Porque, assim, as pessoas que estão nos ouvindo, eles precisam entender que ele tem que buscar ajuda para que não aconteça, porque quando ele tira a vida, ele não só tira a vida dele, não, ele tira a vida de uma família. Exatamente. Ele acaba com uma família. Exatamente. Ele desequilibra pai, mãe, irmão. O processo é exatamente esse. Então, isso você está dizendo uma coisa aí, uma virada de chave, um ponto X dessa questão. Olha, eu estou poupando um sofrimento de uma família toda. Se eu me conscientizar que eu preciso evitar que isso aconteça. Então, isso mesmo, o pai. Se eu não quero passar por esse sofrimento, por que eu deixei isso acontecer? Eu vi meu filho tão recolhido lá no quarto, ele gostava de sair aos domingos, não sai mais, e chora, e eu não dou atenção. Aí eu vou levar uma vida toda
de reclamar, de chegar o domingo, comprar flores, ir para lá, perdido, já passou, né? O que eu Entendi. podia evitar desse sofrimento familiar era cuidando antes. Então, aqui é o nosso alerta, né? Isso aí eu achei crucial, é esse ponto que você traz. Vamos poupar esse sofrimento, então cada um percebendo, e não acho que você está exagerando não. Rapaz, olha, fulaninho se trancou no quarto, passou o dia todinho, não nem comeu nem nada. Não é bom levar para o psicólogo, não. É ótimo. É esse momento mesmo, tá? É esse momento que ele está levantando a mão e está dizendo eu preciso de ajuda. É enxergar isso, e aqui a gente não está exagerando nem assustando ninguém, não. Porque é uma caixinha de surpresa aqui, Verdade. certo? E quando você vai olhar, você vai dizer assim, poxa, eu podia ter levado, poxa, eu podia ter feito isso. Mas já passou. Então é esse alerta, essa busca antes. E quanto mais cedo você levar, melhor de tratar. O indivíduo ele vai entender que isso não é um comportamento normal se ele não era assim, né? Se mutilar, se mutilar. Olha, apareceu aí com o braço. Não, fez isso para chamar atenção. Foi não. Ninguém quer se cortar para chamar atenção. Verdade. Ninguém quer se mutilar para chamar atenção. Ele está passando por um transtorno mental. E isso precisa ser tratado. E ainda tem uma situação que eu vejo aí em todo esse contexto que você colocou, é que por conta de toda essa história do preconceito, por conta das vezes o pai, a falta e a presença por conta do corre-corre, das coisas que acontecem aí, a gente não consegue enxergar isso no irmão. Então eu vejo que assim, falta também, Ronaldo, não sei se você concorda comigo, mas falta um pouco de Deus dentro dessa casa. A gente não vê crianças ou famílias se reunindo para. São poucas aqueles que vão a qualquer outra. Aqui eu não estou falando em religião, mas para qualquer casa de que tenha Deus, né? Exatamente. Eu não coloco assim a religião como a solução disso tudo, mas o que eu aponto é que os filhos que são criados dentro de uma religião, e aqui eu não estou levantando bandeira de se é Exato. católico, se é do candomblé, se é nada disso. Eu estou dizendo, se ele vive nessa religião com os pais, vai se evitar muita coisa, inclusive o suicídio. É Inclusive o verdade. suicídio. É verdade. Mas os filhos hoje estão soltando, largando a mão dos pais muito cedo. E os pais também estão admitindo que isso é uma coisa normal. Não, porque ele aí se vira sozinho. Ele não é, porque é uma criança. Criança tem que ser tratado como criança. Não tente fazer um adulto numa criança, porque você pode até achar bonitinho, mas lá na frente vai ter um arrependimento muito grande. Porque você está impedindo a infância dele. E essa infância, principalmente na primeira infância, que é uma folha em branco, é você que está escrevendo, preste atenção no que você escreve, né? Senão, cria uma criança rebelde. É Vou verdade. tomar uma aguinha aqui. Pode tomar uma água, fique à vontade. Pega uma águazinha aí, eu também vou tomar uma água aqui para a gente poder continuar com esse papo tão agradável. E assim, tão esclarecedor, porque na realidade, Ronaldo, eu passei na família, pessoas próximas a mim, por dois casos. Um de um amigo e irmão que a gente com 18 anos, nós éramos muitos amigos. E aí o que acontece? Ele vai para um local e termina cochilando e entrando debaixo de um caminhão e perdeu a vida, tá? Os dois perderam a vida. E daí o que acontece? A mãe perdeu um dos filhos, e olha que ela tinha 4 com ele, ficou com 3. Mas eu sei, eu não vou falar o nome aqui, até por respeito à família, mas assim, ela sofre essa perda. E outra foi esse garoto, que é como se fosse um sobrinho. Eu vi a situação, estive logo depois do acontecido, fui ajudar a família, e eu sei que isso faz um sofrimento gigante. Eu tive a semana passada aqui com um cara que a filha tirou a vida porque não conseguiu passar na OAB.
Pensou. Olha que situação, né? Agora, sem interromper você já Não, interrompendo, veja só. lógico. Aí a gente, olha como a gente acha o caminho aí. Diz, olha, tirou a vida porque não passou na OAB, né? Tirou a vida porque tinha um transtorno mental que foi potencializado. O não conseguiu, não chegou lá. Todos nós, quantos não nós já ouvimos? E É aí, verdade. mas como essa pessoa já tem um transtorno mental que em algum momento da vida dela já foi percebido pelos pais, tá? Mas aí foi deixando, não, vai fazer a OAB aí, deixa então. Esse transtorno, olha aí, ela não, esse não, ela não conseguiu digerir e o não foi tirar a própria vida. Isso causa aí causou assim uma mudança radical. O pai briga. Hoje tem aí um abraço, meu irmão. E eu disse a você que pode contar comigo, que é um advogado, e ele hoje tem um Instituto Manu, que ele faz muitos Ah, trabalhos em cima disso aí. Ele teve conheço, aqui, entendeu? conheço O o Joanísio. instituto. E aí o que acontece? Isso mostra o quanto a gente precisa dar essa devida importância. Mas veja só, não é? O que eu falei, que em algum momento você percebeu que a sua filha ou era introspectiva demais, ou era calada demais. Em algum ponto foi percebido. Agora, essa dor ela é muito maior na perda, porque eu vou agora me culpar. A culpabilidade aí é muito, muito dolorida. Eu devia ter levado a um psicólogo, eu devia ter levado a um psiquiatra, sei lá, eu devia ter tratado disso. Olha, eu tive um caso, e aqui eu não estou citando o nome de ninguém, que uma senhora me levou uma menina de 15 anos lá no consultório por ela ter se mutilado, mutilou as coxas. E aí, quando eu analisei essa menina e conversei, eu disse a ela, ao final, chamei a mãe e disse, olha, pegue a sua filha e vá aqui pertinho, Portugal Ramalho, procura um psiquiatra. A mãe, eu acho que ela ficou com a raiva de mim, se ela pudesse tinha me batido ali. Não, o senhor está enganado. Estou dizendo que você leve a sua filha no Portugal Ramalho, fale com o psiquiatra. Não, senhor, você está enganado, isso aqui é meu anjinho. Disse, olha, eu sei que é seu anjinho, mas seu anjinho precisa de tratamento. Não. Vamos parar por aqui, doutor? Ótimo, vamos parar. Foi embora. Né? Passado 15 dias, essa menina, que era o anjinho dela, o pai encontrou ela em uma situação, né, que abre a porta do carro, encontra essa menina, e aí você vai apanhar, vou chamar sua mãe, você vai chegar em casa, você vai apanhar. E a filha foi para casa, ele foi buscar a mãe, a sua filha, da situação assim, foi para casa. Aí a mãe, vamos lá para falar com ela. Chegou em casa, ele, olha aqui, conta para sua mãe o que você estava fazendo, não sei o quê. Vai contar não, você vai apanhar. Tirou o cinto aqui, ó. Quando ele levantou o braço, ela deu 3 facadas nele. O anjinho dela. Só não matou ele porque foi uma faca de cozinha e quebrou na 3ª facada. Ele foi para o ponto-socorro, tudo, correu risco de morte. E no outro dia, ela chega no consultório com essa menina. Doutor, me socorra aqui. Eu disse, Portugal Ramalho. Eu disse ali, naquele dia era para tratamento, agora é para internamento. Eu falei para você, eu disse a você o que era o problema dela. Você não acreditou, tratar agora. Complicado. Então, não sei o caminho que ela tomou aí, mas poderia ter sido evitado, é verdade. É. E é Porque isso. as mutilações, imagine, a pessoa que se mutila, se corta, para cortar o que está na frente dela. Nada, eu me corto aqui, as dores não estão nem aí, eu corto você. E eu disse exatamente isso para ela. Não, isso aí foi para chamar a atenção, isso aí mas ela é meu anjinho, tá certo. Mas o anjinho quase mata o marido dela, né? Para entender isso. Resultado, acabou o casamento, não fala com a filha, não fala com a mulher, acabou.
que poderia ser evitado. É né? verdade, é verdade. E isso a gente vê acontecer todos os dias. Né? Esse transtorno mentais. Né? A gente está falando de suicídio, mas acontece diversos outros fatores que estão aí na sociedade, a gente sabe o resultado. Mas era o filho? Era. Mas tinha um transtorno mental que estavam levando aí na brincadeira. E para todos que estão nos ouvindo, Ronaldo, eu quero saber assim, você tem Instagram, você tem alguma coisa, uma página que a gente possa divulgar no canal para que eles possam Isso. chegar até você? Olha, no Instagram é Ronaldo Lima PSI. É lá, arroba Ronaldo Lima PSI. Certo. Eu atendo ali na rua Pedro Oliveira Rocha, 189, edifício Paternon, sala 4. Atendo todos os dias, de segunda a sábado. Sábado eu atendo só pela manhã, porque eu tenho uma demanda do interior e atendo lá, né? Logo, logo estou lançando esse livro, Hipnose como ferramenta terapêutica. E a gente tem feito também muitas palestras. Amanhã eu estou participando também de um podcast que é Entre Elas, que são mulheres empreendedoras. Eu vou falar de empreendedorismo em Setembro Amarelo. Isso. E falar mais uma vez de hipnose, como se trabalha tudo isso. E é sempre um prazer. Estou sempre à disposição para trazer esses temas que eu acho muito relevantes. E você vê um podcast desse, você não sabe quanto bem você está fazendo, quantas pessoas você está despertando. Né? Eu trabalho muito isso, trabalho a questão da criança, dos abusos sexuais, tá? Eu participo de algum fórum lá de Rio Largo que eu participo. Então, tudo isso é umas cimentinhas que você joga e que a pessoa enxerga e diz, meu Deus, o caminho é esse, eu tenho que fazer isso. O meu filho é assim, a minha casa é assim. Precisamos, cada um, contribuir com a sociedade, com as nossas ferramentas. Quando você abre um espaço desse, né, você atinge muita gente, você encontra ali disseminadores disso aqui. Um vai falar para o vizinho, fala para o outro, olha, eu vi e estava lá, era um psicólogo e disse que é dessa forma aqui. Isso é ótimo, é muito bom. E o meu objetivo é puramente passar informações para as pessoas, porque eu vejo nos interiores em que eu trabalho a dificuldade da informação. Eu vejo coisas absurdas que eu acho isso revoltante. Então aqui a gente traz esse canal para isso, para essa informação. Porque hoje, até para você falar com o médico, hoje tá ficando, a tecnologia está impedindo mais. Por exemplo, eu digo isso porque eu tenho passado por esses locais. Um atendimento hoje, por exemplo, na UPA, né, onde está mais informatizada, você chega, passa por uma triagem com a enfermeira, que ela já diz todos os sintomas ali que você está sentindo, que vai direto para o médico, que quando você entra no médico, ele havia uma receita de vai tomar esse medicamento. Você não tem tempo de falar. Doutor, mas eu estou sentindo isso. O problema é que eu... Então, as pessoas estão deixando de ouvir, né? Estão se ligando mais na parte tecnológica e estão deixando de ouvir os outros. Muitas vezes você quer ser simplesmente ouvido. A sua dor é por não ser ouvido, não ter o poder de voz. Dentro da sua própria casa, eu quero falar, quer dizer, mas, epa, não atrapalha não, estou assistindo a novela, rapaz, você não vem falar. Né? Pai, não. Então, pessoal, tem essa necessidade, até porque essa correria agora, mãe, pai trabalhando fora de casa, os filhos, eles ficam mais necessitados disso, desse tempo de fala, desse tempo de sentar. O próprio celular, todo mundo com o celular na mão, às vezes na própria mesa falando com a mãe pelo celular. Mãe, eu posso comer o quê? Arroz ou macarrão? Né? É verdade. Então isso, olha, deixa o celularzinho ali, vamos conversar, vamos sorrir, vamos jogar alguma coisa aqui, brincar um jogo, vamos fazer uma caminhada, os três, dar uma gargalhada, você não sabe o poder que tem a gargalhada, né? Quando você sorri, você libera uma substância chamada beta-endorfina, que chega a anestesiar. Você está com a dor de dente e começa a sorrir, foi embora a dor. Olha, a importância de sorrir. E a gente vê que cada vez mais o sorriso vai ficando muito restrito. Você vê o sorriso no Instagram, né? Mostrando aqui no Instagram, mas na verdade aquela pessoa está triste.
É verdade. Então nós precisamos exercitar mais isso, o convívio, conversar mais, saber mais do outro. Não é nada do, olha aí no Instagram, tá tudo bem, olha aí, tá a foto. Vai conversar com ele que você vai entender. Meu irmão, muito obrigado por ter vindo aqui. Espero que quando você lançar seu livro, você volte para a gente divulgar o seu livro. Peço para que todos que assistam o canal, que vocês se cadastrem no canal, que vocês interajam, porque essa é a forma de nos ajudar a gente a divulgar cada vez mais. Isso. Eu sempre procuro trazer profissionais com esse seu gabarito para tentar trazer informação para o pessoal. Bem. Vamos fazer... Vou voltar aqui um dia para a gente mostrar o livro e fazer algumas coisas também de hipnose. A gente tem passado assim pelos locais e feito algumas coisas de hipnose de palco. Se bem que é para entretenimento, não é curativa. Curativa é a hipnose que é praticada lá no consultório. Certo. Eu tive recentemente numa rádio lá em Palmares, fui convidado para lá, e é um programa que ele é à noite. Entendi. E eu fui para lá para fazer algumas coisas de hipnose. E o dono da rádio, no outro dia, me ligou: rapaz, por que não me avisou? Quando eu assisti, eu queria estar lá. Então, para desmistificar também isso, mostrar que eu faço sempre essa hipnose de palco para mostrar o poder da própria hipnose. Olha, se pode fazer isso aqui, pode tratar de mim de uma outra forma? Pode sim. Então, as pessoas se permitir, esse é o caminho. Mas eu agradeço também por esse espaço, por esse bate-papo aqui muito bom e saber que essas informações estão chegando em ouvido de algumas pessoas, né? E essa pessoa vai ser também aí uma semente, disseminador disso aí, para que a gente reduza essa mortalidade, né? Para 14 mil casos por ano, né? Para ver se a gente dá um basta nisso, vamos pensar em viver. Porque nós estamos aqui com a única função, sermos felizes. E se isso não está acontecendo, nesse percurso tem alguma coisa errada. Tá, joia. Muito obrigado, Ronaldo, viu? E espero você de novo aqui. Um abraço. Até mais.